Oi, gostaria de agradecer o pessoal aí que assistiu o meu primeiro vídeo, comentou e curtiu e tudo. Gostaria de pedir desculpa também, que eu deixei pra gravar mais vídeos, mas fui deixando e acabei, depois de meses, fazendo esse aqui. Bom, primeiro vídeo eu só falei mais ou menos como é que tinha sido o meu processo, bem geral assim, mas acabei que não dei nenhum detalhe. Então eu vou tentar nesse vídeo contar mais detalhadamente o que aconteceu com o meu processo para conseguir a bolsa, tentando responder aí as perguntas que o pessoal fez, certo? A primeira coisa que eu fiz foi, quando eu soube da bolsa do Ciência Sem Fronteiras, eu fui procurar no site do Ciência Sem Fronteiras e lá tem um espaço para você se inscrever. Então a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no site, e depois de me inscrever no site, eu me inscrevi na minha própria universidade. Lá tem um setor que é para bolsas para o exterior, que trabalha com parte de intercâmbios e tudo mais, e lá eu me inscrevi para a bolsa do Ciência Sem Fronteiras também. Todas as universidades, vocês vão ter que primeiro se inscrever no site do Ciência Sem Fronteiras e depois na própria universidade. Isso por quê? Porque as universidades fazem uma pré-seleção de qual aluno está apto para fazer esse intercâmbio ou não. Então vai ser a tua universidade que vai dizer assim, não, esse cara pode ir ou não. Bom, a primeira coisa, quem vai decidir se o aluno está apto ou não é a coordenadoria do seu curso. Como é que funciona isso? Você vai ter que chegar na coordenadoria do seu curso e perguntar quais são os critérios que a sua coordenadoria tem para decidir se esse aluno está apto ou não para ir para o Ciência Sem Fronteiras. Como assim? O pessoal perguntou, mas o meu histórico escolar, será que eu preciso ser um bom aluno? Eu preciso ser um aluno médio? Bom, cada coordenadoria vai decidir quantos semestres você pode ter rodado ou não, qual a nota média que esse aluno tem que ter para poder ir. Por exemplo, na minha universidade tem diversos cursos e cada curso tem uma série de critérios diferentes. Por exemplo, quando eu me inscrevi não tinha essa questão de ter rodado. Poderia ter rodado quantos semestres fosse, que não teria nenhum problema. Então, a única coisa que tinha como critério é que tinha que ter uma nota média, né, de 75%, o que não é demais, assim, é um nível bom. Agora, dentro da minha própria universidade, teve outros cursos que você não podia ter rodado mais de 2 semestres. Então, vai diferenciar bastante. Então, você vai ter que, junto da sua coordenadoria, junto do setor de intercâmbios, discutir e saber quais são os principais critérios defendidos pela coordenadoria, que vai dizer se esse aluno está apto ou não. Bom, principalmente vai ser essa questão aí da nota mínima que você tem que ter para ir, mas quanto mais outras coisas extras que tu tiver para apresentar para a tua coordenadoria, maior chance de você ir. Por exemplo, se você tiver artigo científico ou bolsa de extensão, você deve apresentar isso para a coordenadoria, porque é uma chance maior em caso de concorrência de você ir. Outra coisa, a questão do Enem, a nota do Enem, se isso realmente importa. Na minha universidade não vale, acabou não valendo porque na minha universidade ainda é vestibular, não tem Enem, mas pelo que eu conversei com a maioria do pessoal, essa questão do Enem não só questão assim de último caso, se tiver lá 100 alunos por uma vaga, aí que vai ser contado, porque não faz sentido de tu avaliar o Enem, porque pode ter entrado com 100% do Enem, 100% de aprovação no Enem e ser um péssimo estudante na universidade, né? Então isso não tem sentido de tu avaliar a nota do Enem pro estudante. Vale mais saber a nota desse estudante, a média desse estudante na universidade do que no Enem, né? Então eu nunca vi, assim, pela maioria do pessoal que eu perguntei, ninguém teve esse problema, ou ninguém foi avaliado pelo Enem, não que se sabe, né? Mas acredito que isso não tem uma importância muito grande. Bom, questão da proficiência em inglês. Quando você vai se inscrever lá no site do Ciência Sem Fronteiras ou na sua universidade, é exigido que você tenha um conhecimento de inglês para fazer o intercâmbio, no caso de países onde se exige o inglês. Você tem duas opções de fazer uma prova de proficiência, que é o TOEFL ou o IELTS.
Eu fiz o TOEFL, mas preferia ter feito o IELTS, porque o TOEFL é bem desorganizado e é bem mais difícil de pagar e tem muito mais exigências nessa questão de pagamento, de organização, que é bem mais chato. A diferença é que o TOEFL é metade do preço do IELTS. O IELTS mais ou menos está em torno de $400 e o TOEFL em torno de $215, mais ou menos assim. Então é bem mais barato. Mas se você tem condição de pagar o IELTS, vale muito mais a pena o IELTS. O nível de dificuldade das duas provas é a mesma coisa, não tem muita diferença. A única diferença talvez é que o IELTS ele é um pouco mais voltado para o inglês britânico, né, e o TOEFL é mais para o inglês americano, mas detalhes, assim, não tem muito que vai dificultar. Questão do pagamento que eu falei, para pagar o TOEFL é só com cartão de crédito internacional, e comigo deu um problema porque o meu cartão de crédito internacional era cartão de estudante, e aí sei que não aceitaram o meu cartão, me mandaram uma correspondência, um boleto bancário que só serve para pagar um determinado banco, então eu tive que sair da minha cidade para capital, para Porto Alegre, para poder pagar aquela taxa, e demoraram muito mais para me entregar a prova, demorou quase um mês para entregar a prova, então bom, depende, né? Cada um pode ter a sua sorte aí. Pra mim não foi muito bom o TOEFL, se eu pudesse fazer de novo teria feito o IELTS. Bom, questão da nota, do envio da nota. Pra mim demorou mais ou menos um mês pra eles me enviarem a nota do TOEFL. Porque assim, quando você se inscreve lá no site do Ciência e Fronteiras, eles te dão mais ou menos 2 meses após a sua inscrição de colocar a nota da prova de inglês lá, do IELTS ou TOEFL, que seja. Então quando eu fiz a minha inscrição, tipo, 2 semanas depois, eu me inscrevi já no TOEFL, e mais ou menos 1 semana depois da minha inscrição eu fiz a prova. Então dentro mais ou menos do período de 3 semanas depois da minha inscrição no Ciência Sem Fronteiras, eu fiz a prova do TOEFL. Imaginei que mais ou menos 2 semanas demoraria para chegar o resultado. Por causa desse problema de pagamento que deu e pelo próprio atraso que é o TOEFL, demorou mais ou menos um mês e 2 semanas para chegar a minha nota. O que foi bem tenso, assim, porque tava mais ou menos já no final de fechar o prazo para colocar as notas do TOEFL no site do Ciência Sem Fronteiras. Então, se você fizer o TOEFL, vai passar por isso, se prepare. De novo, depende de cada um, né? Mas pra mim, pra muitas outras pessoas aconteceu a mesma coisa. Chegar exatamente 1 semana de diferença ali pra você colocar no site do Ciência Sem Fronteiras. A questão de dificuldade da prova. Não é uma prova muito difícil, né? É uma prova nível médio, né? Um pouco mais difícil que provas de colégio, né? A diferença da prova é que é uma prova que você tem pouquíssimo tempo para fazer, né? Como eu tinha falado no outro vídeo, dá uma média de 12 segundos por cada questão. Então você tem que pegar e não pode pensar muito. Se você não sabe, chuta. Não tem muito o que pensar. O tempo que é o maior problema, assim. Mas em termos de dificuldade não é muito difícil. Questão da aprovação. Como é que foi a minha aprovação? Bom, eu enviei os meus artigos que eu tinha, minha bolsa de extensão, meu histórico, blá, 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 e mais a nota de inglês. Depois de tudo enviado, deu mais ou menos 2 meses que eles me mandaram um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado para a bolsa e que eles iriam mandar toda essa documentação para os parceiros deles aqui no Canadá. E depois que eles enviaram para cá, para o Canadá, a associação aqui que cuida desses assuntos pegou os meus documentos e começou a avaliar qual universidade que eu estava mais preparado para ir. De novo, quanto melhor a sua nota no inglês, que no caso aqui da associação que vai avaliar os seus documentos, a primeira coisa que eles avaliam é o seu inglês e depois o seu histórico escolar. Quanto mais alto for o seu inglês, melhor a universidade que você vai ir. Não é exatamente a melhor, mas a mais famosa, a mais desejada. Então, por exemplo, as universidades de Toronto são mais desejadas que uma cidade menor aqui, no caso, que é a minha cidade de Londres. Então, quanto maior vai ser a sua nota, você vai lá para, por exemplo, Seneca, que é uma universidade bem disputada assim, pelo pessoal. Então, nessa questão da nota do inglês, vai depender bastante para qual universidade você vai. E depois, em segundo lugar, o seu histórico escolar, o seu background escolar. Quando eu passei no processo, meus documentos foram enviados para cá, eles decidiram para qual universidade que eu ia,
e ao mesmo tempo a universidade, isso depois que o site do Ciência Sem Fronteiras mandou um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado, mais ou menos um mês depois disso, a Fanshawe e o pessoal daqui do Canadá me mandou um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado para vir para essa universidade daqui, e ao mesmo tempo enviaram um documento para mim preencher, uma ficha dizendo quais eram os meus... falando um pouco dos meus dados pessoais, assim, como é que eu era, que tipo de coisa que eu gostava de fazer e tudo mais, um questionário para eles decidirem para qual homestay que eu iria ir. Porque assim, quando você decide vir para uma universidade aqui, a universidade aqui escolhe para você para qual homestay você vai, né, para qual casa, para onde você vai morar aqui, né? Ou você pode morar dentro da própria universidade, ou você pode morar com uma família, que é o meu caso, estou morando com uma família aqui. Então, quando eu enviei esses documentos, pelos meus dados que eu tinha preenchido ali, eles acharam que essa família aqui era mais adequada para mim vir. Então é tudo muito bem organizado, assim, na questão aqui do pessoal do Canadá. Depois que eu enviei meus documentos, foi tudo andou bem rápido. O único problema, assim, de todo esse processo é como eu ouvi uma frase bem interessante: esse projeto Ciência Sem Fronteiras foi um avião construído em pleno ar. O pessoal ainda está construindo esse projeto, então cada vez que você vai perguntar uma informação, vai ter informação diferente, vai ter informação conflitante. Dentro da sua própria universidade vai ter cada um coordenador achando que é uma coisa, o coordenador lá das bolsas achando que é outra coisa. Então, assim, fica o conselho aqui para quem quer fazer, de tentar fazer com algum amigo, que vocês se discutam entre vocês, que vocês procurem as próprias informações, que não dependa assim de professor ou dependa de coordenador, porque não que o pessoal não queira, não que o pessoal não esteja interessado, mas é que às vezes nem sempre eles têm as informações mais corretas, então você vai depender de procurar por si mesmo. Outra coisa assim que eu posso dizer é a questão do prazo para entregar os documentos e tudo mais. Fica sempre atento assim às datas que vai ser mandado. E de novo, não dependa assim de depender de uma assinatura e deixar no escritório do coordenador e esperar que ele assine. Fica enchendo ali a paciência do cara, envia e-mail. Professor ou qualquer funcionário público de universidade tem o seu e-mail público, então você tem direito de mandar e-mail a qualquer hora, de perguntar o quanto você quiser. Não pode dizer assim, ah não me envia tanto mais e-mail. Não, você tem direito de fazer isso, então enche o saco perguntando, não tenha vergonha de perguntar, e cobrar também, sobretudo, porque muitas vezes alguns coordenadores acabam pensando que aquilo ali não é tão importante, que pode esperar mais uma semana, mais 2 semanas. E o problema é que às vezes você entrega um documento no site do Ciência Sem Fronteiras, eles acabam pedindo esse mesmo documento de novo, porque às vezes faltou um detalhe, faltou alguma coisa ali. Então sempre entrega bem antes assim, do prazo final, porque se der algum problema você vai estar preparado, assim, porque não é bom perder um processo inteiro por causa de um documento. Então cobra o pessoal e de novo, assim, sempre atento, sempre busque por informações de outras pessoas que participaram do processo, porque quando a gente lê no edital é sempre bem organizado, né? Mas quando a gente acaba indo para coisa mesmo, é sempre bem diferente. Bom, vou tentar começar agora a gravar mais vídeos assim, explicando como é que foi o processo, como é que está sendo aqui, falar um pouco da minha universidade também em outros vídeos. Vou tentar gravar mais semanalmente, mas não vou prometer nada, tá bem? Isso aí, até mais, tchau.